Era o motor que fez a América tremer. Um rugido tão feroz que podia ser ouvido a quilômetros, e tão lendário que a própria Chevrolet tentou apagar da história. Este é o segredo proibido do 409. Entre 1961 e 1965, cerca de 15 mil unidades desse monstro foram produzidas. 9 mil delas foram parar sob o capô de carros Chevrolet, enquanto outras 6 mil viraram crate engines, motores vendidos diretamente a entusiastas. Eram blocos prontos para quem quisesse transformar seu carro comum em uma fera de arrancada. Esses motores mantiveram viva a chama do 409 nos Estados Unidos, espalhando sua fama em oficinas e corridas de rua. Era o símbolo de uma geração rebelde. Jovens que desafiavam as regras e acreditavam que velocidade era uma forma de liberdade. O 409 não era apenas metal e gasolina. Era um grito de independência sobre rodas. Mas, como em toda a grande história americana, o sucesso trouxe a sombra da traição. Em 1963, a General Motors anunciou o fim do apoio a competições automobilísticas. Oficialmente, a empresa alegava motivos de segurança. O escândalo envolvendo os acidentes fatais do Corvair havia colocado o nome da marca sob pressão. Mas dentro da GM a conversa era outra. O verdadeiro motivo era o medo de processos antitrust. Ford e Chrysler acusavam a empresa de dominar o mercado com práticas desleais. A ordem veio de cima. A Chevrolet foi obrigada a abandonar as pistas. Equipes como a de Hayden Proffitt ficaram sem peças, sem apoio, sem futuro. Concessionárias receberam ordens para parar de vender kits de desempenho, e pilotos começaram a caçar motores em ferro-velhos, garagens e depósitos abandonados. O motor que simbolizava vitória e glória se tornou um motor proibido. Mas enquanto o 409 desaparecia das ruas americanas, ele encontrava um novo lar, no Canadá. Ao cruzar a fronteira, o motor ressurgiu dentro dos Pontiacs canadenses. Carros como o Laurentian, o Parisienne e o Grand Parisienne escondiam, sob a carroceria elegante, o coração de um Chevrolet 409. Esses Pontiacs eram híbridos únicos, design canadense, alma americana. Misturavam luxo e brutalidade em um equilíbrio perfeito. Durante boa parte dos anos 60, o Canadá viveu um privilégio que os Estados Unidos não podiam mais ter. Lá qualquer comprador podia encomendar versões A-Flame ou Super Flame, equipadas com o 1348 ou o poderoso 409. Enquanto os americanos lamentavam o banimento, os canadenses dirigiam o motor mais proibido do continente. Mas onde há poder, há também contrabando. Com o bloqueio da GM nos Estados Unidos, surgiu um mercado paralelo de 409s contrabandeados vindos do norte. Entusiastas cruzavam a fronteira em silêncio, levando carros e motores escondidos. Em 1965, a alfândega americana apreendeu mais de 20 Pontiacs Parisienne equipados com o 409. Alguns contrabandistas foram presos, outros multados. O mais curioso é que todos esses veículos vinham de uma subsidiária da própria GM. Era uma guerra interna. A General Motors estava, literalmente, caçando os próprios carros que produzia. Enquanto isso, nas pistas, o 409 continuava mostrando do que era capaz. Mesmo sem apoio oficial, o motor se tornava o terror dos circuitos de arrancada. Em 1962, ele já era capaz de rodar o quarto de milha em 14 segundos, e com pequenos ajustes, atingia os 13 altos. Don "The Snake" Nicholson foi um dos primeiros a provar sua força. Seu Impala SS409 venceu o NHRA Winter Nationals com o tempo de 13,7 segundos, humilhando os Fords 406 diante de milhares de fãs. Nesse dia, o 409 deixou de ser apenas um motor. Virou lenda. Hayden Proffitt foi outro nome gravado na história. Seu Impala Z11, equipado com uma versão modificada do 409, atingiu 12,9 segundos, tornando-se o primeiro carro de série a romper a barreira dos 13 segundos.
Era o Chevy que quebrou o drag racing. A vitória foi tão avassaladora que a NHRA reclassificou o modelo, banindo-o da categoria original. Em todo o país, pilotos particulares desafiavam gigantes das fábricas. Dave Strickler, com seu Impala Z11 de carroceria leve e peças de alumínio, virou uma lenda nas corridas da costa leste. Cada vitória era um soco no orgulho da Ford. Cada derrota, uma ameaça ao reinado da GM. Mas a glória do 409 vinha acompanhada de um preço alto. Os mecânicos o chamavam de o diabo afundando. O motivo era simples. O bloco W tinha um defeito crônico no fluxo de ar. O motor superaquecia, queimava juntas e às vezes explodia. Era imprevisível. Um dia, rugia como um trovão. No outro, cuspia fogo pelo escapamento. Mesmo assim, quem ousava domá-lo jurava que nada se comparava à sensação de dirigir um 409 no limite. Com comando de válvula sólido e duas carburações quádruplas, a versão de 425 cavalos era pura insanidade sobre rodas. Era o motor que vivia entre o céu e o inferno, e isso só aumentava seu mito. Em 1963, a Chevrolet expandiu a linha com duas novas versões de carburador simples, uma de 340 cavalos e outra de 400. E ainda manteve a lendária dupla de 4 carburadores, agora com 425 cavalos e 425 lb-pés de torque. Esses motores dominaram as pistas até 1964, quando o 409 começou a dar sinais de cansaço. No meio de 1965, a Chevrolet anunciou o substituto, o novo Mark IV 396 Big Block, mais leve, mais eficiente e com cabeçotes de fluxo superior. O trono do 409 havia sido tomado, não por um rival, mas por seu próprio herdeiro. Ainda assim, nas garagens e pistas clandestinas, o 409 continuava vivo. Ele havia se tornado algo maior que um motor. Era um símbolo de resistência. Um motor banido, caçado, imperfeito, mas amado. O som de seu ronco ainda ecoava nas noites das estradas americanas, lembrando a todos que grandes lendas nunca morrem, apenas esperam a hora certa para voltar a rugir. E enquanto a GM celebrava o sucesso do 396, poucos sabiam que, em oficinas escondidas, antigos corredores estavam reconstruindo o 409 com novas peças, cabeçotes de alumínio e carburadores modernos. O mesmo motor que a empresa havia tentado apagar estava sendo ressuscitado por mãos anônimas. Mas essa parte da história, o renascimento e a vingança do 409, ainda estava apenas começando. O tempo passou, e a Chevrolet seguiu em frente, mas o 409 nunca desapareceu. Em becos, galpões e pistas improvisadas, o nome ainda era sussurrado com respeito e saudade. Era o motor proibido, o Big Block, que começou tudo. Um segredo que a própria GM preferia enterrar. Nos anos 70, enquanto o mundo mergulhava na crise do petróleo e os muscle cars desapareciam das ruas, o 409 se tornava um fantasma. Um som esquecido em uma era de silêncio. O rugido das ruas deu lugar ao zumbido dos motores pequenos e econômicos. Era o fim da era da potência. Mas em algumas cidades americanas como Detroit, Tulsa e Amarillo, ainda havia quem guardasse blocos originais do 409 como relíquias. Havia quem acreditasse que um dia aquele monstro voltaria a rugir, e eles estavam certos. Nos anos 80, uma nova geração de entusiastas começou a caçar motores antigos, restaurar Impalas esquecidos e reconstruir a história com as próprias mãos. Clubes começaram a surgir. 409 Brotherhood, W Block Society. E cada encontro era uma celebração da rebeldia e da mecânica pura. Enquanto a Chevrolet vendia carros cada vez mais silenciosos e controlados por computadores, os apaixonados pelo 409 mantinham viva a chama da era em que o motor era arte. Não havia sensores, nem controle de tração. Apenas o instinto, o som,
o cheiro de gasolina e o perigo constante. Em meados dos anos 90, o 409 ressurgiu em documentários e revistas especializadas. A história voltou à tona. O motor que a GM tentou apagar era, na verdade, o ancestral direto de todos os Big Blocks modernos. Sem o 409, não existiria o 396, nem o 427, nem o 454. Cada um deles carregava um pedaço do seu DNA. E foi nesse período que começaram a surgir histórias ainda mais estranhas. Rumores sobre motores. 409 secretos. Produzidos por engenheiros aposentados da GM, usando peças originais de protótipos. Alguns diziam que esses motores eram ainda mais potentes, com 450, 480, até 500 cavalos. Nada comprovado. Nenhum documento. Apenas murmúrios. Mas nas corridas ilegais, havia quem jurasse ter visto, ou ouvido, um 409 renascido cruzando o asfalto de madrugada. Na virada do milênio, o 409 finalmente ganhou o reconhecimento que merecia. Em 2002, a Chevrolet apresentou o Impala SS conceito retrô, com linhas inspiradas no modelo de 1962. Embora o motor moderno fosse um V8 LS, o design homenageava claramente o legado do 409. Os dois emblemas cromados, as curvas largas, o espírito de velocidade. Era a GM tentando reconciliar-se com seu passado, mas o verdadeiro perdão veio das pessoas. Hoje, o 409 é celebrado em encontros de carros clássicos no mundo inteiro. Sua imagem está estampada em camisetas, quadros, miniaturas e faixas. E o mais curioso, a música 409 dos Beach Boys, lançada em 1962, é ouvida até hoje como um hino para quem ama motores V8. Nothing can catch my 409. Essas palavras viraram eternas. No fundo, o que fez o 409 se tornar uma lenda não foi só sua força, mas o que ele representava. Liberdade, revolta e identidade. Ele nasceu em uma época em que os jovens queriam correr, desafiar o sistema e se sentir vivos. Cada volta no acelerador era um grito contra as regras, um protesto metálico, movido a octanas e coragem. A General Motors pode ter tentado enterrar o 409, mas a história tem um jeito curioso de devolver à luz aquilo que tentam esconder. Hoje, mais de 60 anos depois, ainda há mecânicos que restauram blocos originais, caçam carburadores Carter AFB duplos e polém, as tampas cromadas com o logotipo 409 Turbofire. Alguns fazem isso por dinheiro, outros por nostalgia. Mas há aqueles que fazem por algo mais profundo. O som. O som grave, inconfundível, que vibra o peito e arrepia a alma. E quando o motor desperta, quando o 409 volta a rugir, não é apenas o passado que ganha vida. É como se toda uma geração respirasse novamente, um símbolo do poder bruto, da glória e da queda, da liberdade e da traição. Porque o 409 não foi apenas um motor, foi um personagem, um herói com falhas, um mito imperfeito, um rei destronado que se recusou a morrer, e talvez seja por isso que, quando o sol se põe e o asfalto ainda está quente, há quem jure ouvir ao longe aquele som inconfundível. O rugido profundo, grave e metálico. O som do 409 voltando para casa.